Igreja, desculpa, é Romanos capítulo 4, versículo 1. Todo mundo já achou? Coloque sua mão sobre sua Bíblia, feche os olhos. Peça a direção espiritual de Deus. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, eis aí a tua palavra, Senhor, que é santa, que é justa, que é boa, que é reta, meu Deus. Fala aos nossos ouvidos, ó Pai, para que a gente não venha se gloriar, meu Deus, nas obras, mas sim que a gente venha, meu Deus, a ter fé contigo, meu Pai, para que a gente venha, Senhor, trilhar um caminho prospérito de esperança, de paz, de amor, para que a gente venha a adorar o Senhor por toda a eternidade, nos santos dos santos. Em nome de Jesus, te pedimos, Pai, a direção, e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 1. O título está escrito: Abraão justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Glória a Deus. Abraão foi o pai da fé. Sim ou não? E Deus fez promessas a ele. Deus prometeu a ele que Deus certa vez ele olhar para o céu e observar as estrelas. Sim ou não? E disse que a descendência dele seria maior. No universo observável, o qual a gente consegue alcançar com nossos olhos, os telescópios, os cientistas dizem que tem 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões, não milhões, 200. E eu creio que é só na nossa redondeza aqui. E todas elas foram feitas por Deus. Todas elas. E o nosso corpo ele tem muitas células também. Tem não sei quantas bilhões de células. E cada uma foi exclusivamente desenvolvida por Deus. E todas elas têm uma função no nosso corpo. Aí você imagina a grandeza de Deus. É por isso que Abraão, mesmo sendo pai da fé, mesmo tendo várias promessas recebidas, sendo o pai de nações, ele tinha muitas obras, muitas coisas ele fez. Mas mesmo com tudo isso, ele não poderia se glorificar diante de Deus. A palavra está dizendo, ele não tem que se gloriar. E isso acontece muito hoje em dia. A gente não tem como se gloriar diante de Deus em nada, não. Nós, na verdade, nós somos devedores. Todos os dias a nossa dívida com Deus é aumenta. Porque só pelo fato de Ele permitir que a gente todo dia de manhã acorde e sinta nossa inspiração funcionando, nossos órgãos funcionando, as nossas 60 e tantas bilhões de células funcionando perfeitamente. Glória a Deus. Você vê como Deus é maravilhoso, que se encaixa. Para todo o nosso corpo tem um objetivo. Eu estava estudando ontem, mas eu comentou um culto. Eu estava estudando a respeito da cicatrização dos ossos. Eu quebrei o osso, né? Aí eu sou meio curioso, aí eu estou pesquisando algumas coisas. E eu vi que os médicos não conseguiram inventar nenhum medicamento, não conseguiram também inventar nada para que o osso fosse colado artificialmente. Quem está entendendo? Os médicos podem até
E eles conhecem da anatomia humana, porque eles estudaram. No máximo eles podem te operar e colocar os pinos, colocar os ferros, para que possa curar. Mas o único que tem poder para curar os ossos é Deus, é o único. Só Deus é poderoso para curar os ossos. E para você ver que Deus ele não tem que sofrer muito, porque quando o processo de cicatrização, ou seja, quando o osso está sendo colado, o osso ele passa por um período de até 6 meses, no qual ele fica 2 vezes mais forte do que os demais, para que não venha o quê? Quebrar novamente, para que ele venha ser cicatrizado completamente. E isso os médicos não podem se olhar. Você está entendendo como é que é? Mesmo com os estudos humanos dentro das obras, porque ele dá o simples fato de ele operar uma pessoa e salvar a vida dela, salvar não, né? Quem salva é Deus, mas de Deus usar ela para fazer aquela cirurgia, aquela operação, é uma obra boa, é uma boa obra. Mas você vê que Deus ele não deixa as coisas acontecer para que ninguém se glorie, para que ninguém tome a glória dele. Glória a Deus. E só Deus ele tem poder para curar os ossos, só Ele tem poder. Só Ele e o nosso corpo mesmo que produz as enzimas para que corem os ossos. Os médicos eles não podem fazer artificial, isso aí não podem. Porque isso foi uma coisa que Deus instituiu somente para Ele. Glória a Deus. Porque quem criou o homem? Então Ele conhece mais que os médicos, nosso Deus ele conhece. Porque Ele que fez, Ele que voltou, Ele que projetou e Ele mesmo concluiu. Glória a Deus. Então, nem mesmo os médicos eles podem se gloriar dessas coisas, nem mesmo. Porque todos nós somos limitados. E Abraão ele tinha muita fé, ele tinha muitas obras. Glória a Deus, ele tinha muito, ele confiou em Deus. Deus disse para ele sair do conforto da parentela dele, dos pais, e ter uma terra que Deus mostraria ele uma promessa. Mas ele não tinha direito de se gloriar de Deus. Glória a Deus. Vamos continuar aqui a palavra. Isso aqui para a gente entender que o homem nenhum ele tem poder para se gloriar diante de Deus, não. O homem não tem poder. Por mais que ele estude, por mais que ele se prepare, por mais que Deus lhe abençoe e faça as promessas, mas nós não devemos, nem temos o poder, nem a condição para se gloriar. Glória a Deus. Aqui ó, vamos repetir. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em quem? E isso lhe foi imputado para a justiça. Glória a Deus. Quando você crê em Deus, quando nós cremos que Deus é o único que tem poder, a gente está sendo justificado. Por mais que as coisas ali, por mais que pela visão do homem seja impossível, mas a gente vê. Se a gente vê, Deus está justificando já. Deus vai fazer só que a gente viu. Glória a Deus. Quem está vendo que eu estou passando a ajudar sou eu? Quem está vendo? Está percebendo? Ontem eu estava aqui no culto, né? Já está quase lá. Já está colando os ossos lá. Ontem eu estava no culto aqui, aí eu não estou trabalhando, né? E eu trabalho, eu só recebo quando eu trabalho, porque eu trabalho por conta. E a pessoa que trabalha por conta, ela não trabalhar, não recebe. E ontem Deus levantou um propósito na igreja. E propósito esse que para Deus é para provar muita fé das pessoas. Os propósitos são para abençoar o povo. Por quê? Porque quando nós estamos passando por uma dificuldade, nós devemos o quê? Perseverar. E através da perseverança vem o que? A esperança. E através da esperança vem o quê? A fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aí o pastor falou como Deus mandou, né? Falou, gente, meu propósito aqui é X, é tal. E eu falei comigo mesmo, eu não estou tendo renda nenhuma, como é que eu vou participar? Aí eu escutei a voz de Deus falando comigo, falando, não, pega que eu vou te abençoar.
estoque. Aí peguei o negócio, guardei, fiquei na fé ali, determinando a vitória. Porque a palavra de ontem é protestar também, a palavra de ontem que lembrar, mas tem uma palavra que o pastor disse assim, que da forma que a gente determinar, assim sucederá. Voltando ao Espírito, tá vendo? É bom? Isso é bom. Isso mostra que está atento aos ouvidos para Deus. E eu determinei, não, eu vou pegar. Deus está mandando pegar, eu não sei como é que ele vai fazer. Mas eu sei que eu fui dormir quando eu acordei. Hoje eu acordei com o braço já sentindo que o gesso está aqui só para fazer enfeite. Eu estou sentindo isso. Eu não vou tirar o gesso em casa porque eu não estou obedecendo a autoridade médica. Porque ele falou para mim segunda-feira agora, mas eu creio que segunda-feira quando eu vou, ele vai dizer assim, ó, o gesso eu vou tirar, tá? Porque já está colado no bolso aí. Eu creio que ele vai falar assim, ele vai orar, você vai falar assim, você tem algo diferente, porque eu nunca vi isso acontecer uma escola tomada assim. Porque eu pesquisei bastante e eu vi que os médicos dizem que é de 3 a 6 semanas para o osso colar. Só que o processo de cicatrização ele se estende mais tempo. Ele vai até o 6º mês, para o osso ficar 100%, né? Da forma que Deus criou. Mas enquanto isso ele fica 2 vezes mais forte. Quem está entendendo? Então é Deus que provê. Deus quer que eu falo segunda-feira, ele vai dizer, ó, só repousa mais uma semana em casa aí só, que é o tempo de você estudar um pouco mais a Bíblia, e depois você pode voltar para o total, porque já vai estar colado com Jesus, glória a Deus. Então, muitas coisas acontecem pela fé, para testar a fé mesmo. Muitas vezes não está sem dinheiro. Deixa eu dar um testemunho rapidinho. Uma vez, quando eu era no ministério, nesse mesmo lugar, eu estava começando na fé ali, estava começando a aprender o que significava a fé. E a minha esposa, ela era um pouco mais crente do que eu, ela sabia um pouco mais, porque ela estava mais tempo, né, buscando. E eu estava passando por uma certa dificuldade na época, eu estava uns 3, 4 meses parado em casa. E tinha dia que não tinha dinheiro nem para comprar o pão. E a minha sogra muitas vezes ela deixava R$1, R$2 para comprar o pão, né? Que há 8 anos atrás era 10 centavos o pão. Hoje em dia está quase R$1, mas naquela época era 10 centavos. Com R$1 dava para encher a barriga, né? E eu lembro que eu tinha uma garrafa assim cheia de moeda, porque a gente sempre costumou guardar umas moedas de centavos, 5 centavos, R$1. E a gente tinha uma caixinha com várias moedas e a minha esposa falou assim, ó, vamos levar para a igreja que a gente tem, vamos fazer um voto com Deus, vamos entregar o nosso melhor. Mas eu falei para ela, não, mas a gente não tem muito. Aí ela falou assim, mas Deus não se importa com muito tempo, mas sim na fé e na fidelidade. Deus ele se importa com isso. Porque a dívida que nós temos com ele é impagável. E todo dia ela aumenta mais um pouco, todo dia. Quando? Quando tem livramento. Quando você acorda pela manhã, quando você chega do trabalho em casa, com saúde, sem saúde, a dívida só vai aumentando, isso é verdade. E essa dívida é impagável. E a gente se alimentando com a fé em Deus, vamos fazendo o mínimo ali. Quem já fez pensando assim, eu estou pagando só os juros? Quem já viu? Tem muita gente que contrai dívidas e não consegue pagar o cartão e vai pagando só o quê? Só os juros. Na verdade, nós estamos pagando só os juros para Deus. Devolvendo só os juros para Ele. Porque a dívida é impagável. Glória a Deus. Aí então, assim sucedeu. Nós fomos, entregamos nesse mesmo altar, nesse mesmo altar. Quem é do ministério antigo vai saber, na época era até o pastor Rocha. Era até o pastor Rocha. E nós conversamos com ele, falei, pastor, Deus mandou a gente trazer o que nós tínhamos aqui. Nós não temos nada, eu não estou tendo dinheiro nem para comer direito. Ele fez uma oração por nós e falou para a gente, vocês têm muita fé. E abençoou a gente e foi para casa. Quando foi no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, recebeu uma ligação dizendo, pode comemorar porque essa época de escravidão acabou. Era um trabalho bem grande que meu pai tinha pegado e tinha passado para mim. Eu tinha passado 4 meses parado.
parado, passando quase fome. Aí foi eu agir a fé, entregar o melhor para Deus, não se gloriando nas obras, não, mas sendo humilde. Aí Deus ele abençoou, e através dessa escola, Deus me abençoou, e de lá para cá eu nunca mais eu soube o que foi ficar parado. Estou parado lá em casa por causa do paciente, mas é uma forma que Deus encontra para que a gente vença chegar mais a Ele, porque a gente tem mais tempo para ler a palavra, tem mais tempo para se dedicar. E eu estava pedindo para Deus um tempo a mais, tá? Para estudar, né? A palavra, é bom, né? Você conhecer a palavra de Deus. E eu estava pedindo um tempo a mais para Deus. Então, talvez essa foi a forma que Deus encontrou para eu poder meditar um pouco mais. Glória a Deus. Mas é só um testemunho para você entender. Porque o que Deus fez na minha vida não foi construído de um ano para cá. Foi construído lá atrás, perseverando, buscando. Por mais que a gente passe um tempo afastado da presença de Deus, mas os dons que Deus concedeu são irrevogáveis. E uma vez eu pensei que somos pecadores, e Deus ele diz: Deus não quer ver ninguém cair. Por isso que ele perdoa. Porque eu caí é do homem, mas não é de quem? É Deus que nos levou. Muitas vezes o inimigo ele vem em nossas vidas, e você vê que Satanás tem muito anotado. Todas as vezes que a gente erra, ele está anotando tudo. Ele ajuda a gente a errar, a pecar, mas ele não ajuda a esconder dele. Pelo contrário, ele tem tudo anotado. E ele só espera a mínima oportunidade para jogar na nossa cara, para dizer que nós não somos dignos, para dizer que Deus não vai nos perdoar, para dizer que Deus ele não vai ter compaixão de nós. Mas só para ele ver a gente derrotado. Glória a Deus. Mas vamos voltar aqui na palavra. E nós trabalhamos em prol de Deus. Nós trabalhamos em prol da obra de Deus. E no quarto está dizendo assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Glória a Deus. Versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente do que? De obras. Glória a Deus. Você vê que, por mais que a gente faça, que a gente trabalhe, que a gente ore, que a gente ame, mas o nosso salário é, como eu digo, bem dívida. Nosso salário não é favor, é dívida para Deus. Então é isso que eu digo. A nossa dívida é sempre aumentada diariamente. Porque a justiça de Deus não é através de obras. Muitas pessoas, eu já vi gente falando lá fora assim: eu ajudo as pessoas, eu compro uma coxinha para o mendigo, eu compro isso para aquilo ali, uma pessoa chega necessitada, eu me ajudo. Eu não sou da igreja, mas eu creio que Deus vai ter piedade de mim e tal. Deus não vai salvar, não é por obras, é mediante a fé e a obediência à palavra. Porque quando você está ajudando o próximo, você está sacrificando o que você tem, sim ou não? Mas olha, a palavra mesmo diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então o que adianta as boas obras se não tem fé? Tiago, no livro de Tiago, ele fala: me mostra as suas obras sem fé, que eu te mostrarei minha fé com obras. Então não é uma coisa que está ligada a outra, não tem como separar, não tem como. Porque Deus não é injusto. É como o pastor sempre fala: nós estamos aqui sempre peregrinando, buscando, aprendendo a palavra, e o povo está lá fora, não se atinge das coisas carnais, não se afasta do mal. Então Deus é injusto de salvar o povo que está nas trevas e a gente está aqui
por esse propósito, então a gente estava aqui lutando. E o mundo lá fora não. Ou seja, mas Deus não é justiça. Deus não é injusto por ninguém. Deus não é injusto para esquecer da nossa fé e das nossas obras. Deus não é injusto. Mas Deus ele ama, Deus é amor. Deus ele ama. Mas ele odeia o pecado. E Deus ele é amor, mas também é o quê? Justiça. A palavra diz que o homem ele se perdeu nos nossos próprios desejos carnais. Homens começaram a ter intimidade com homens, mulheres com mulheres. Deus até ama eles, mas Deus não aprova o erro deles. Uma coisa é você amar, outra coisa é você aceitar o erro de outro. Entende? E na verdade aquele que pratica a injustiça, aquele que pratica a palavra, não poderia estar aceitado com eles na mesma mesa. Então. Quer um exemplo? Abre a sua Bíblia lá em 2 João. Olha essa parte, eu vou colocar nela. Tá bom? 2 João, capítulo 1. Segundo João, capítulo 1, na verdade não tem nem capítulo, é o versículo 7. É um livro bem pequeno da Bíblia. Bom, versículo 7: os falsos ensinadores vão tratados. Ensinadores são aquelas pessoas que tentam te convencer do contrário, tentam te convencer que nós estamos no tempo da graça e que tudo é permitido. Hipócritas, porque a palavra diz que Paulo falou lá agora não me recordo se é em Atos ou se é Romano, ele mesmo disse: porque estamos na graça, quer dizer que podemos pecar? Ele falou: não, de forma alguma, porque o pecado é a transgressão da lei. E se não há lei, como é que nós saberíamos se fomos pecadores? Como? Porque como nós saberíamos que não podemos cobiçar se a palavra não dissesse: não cobiçarás? Como? Então é por isso que existe a lei. E a graça não reverte a lei, não. Mas a graça é para que todo aquele que crê em Cristo Jesus e crê nas Escrituras seja salvo. Isso é a graça de Deus. Não é atividade, não é deixar você pecando e você ficar à vontade no meio, não. Porque então ele estaria contradizendo a palavra. Então esses são os falsos ensinadores. Glória a Deus. Está escrito assim, ó: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Glória a Deus. Esses enganadores estão doidos para tirar o que você está pelejando. Às vezes você está próximo do objetivo, mas as pessoas elas confundem. Já aconteceu isso comigo. Uma vez eu estava próximo do meu objetivo, estava no ministério e falsos enganadores nos convenceram. E aquilo foi intimamente triste e o pecado foi consumido. Glória a Deus. Mas nós devemos acautelá-los, todos esses ensinadores, para que a gente não perda o nosso galardão com Deus, para que a gente não perda o que Deus tem preparado para nós. Devemos estar ouvindo a palavra, os ensinamentos bons. No 9 está escrito assim, no versículo 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina
esse tem tanto o Pai como o Filho. Então Deus está dizendo para que permanecemos na doutrina, para que a gente não saia da doutrina. Muitas vezes a gente acha que a doutrina é pesada, que a doutrina ela nos regime, né? Parecendo um regime militar. É militarismo agora, sim senhor, não senhor. Não é, gente. É para que a gente permaneça na doutrina. Porque aquele que permanece na doutrina, tanto tem o Pai como quem? O Filho. E aquele que não permanece na doutrina, que a doutrina não permanece nele, que a palavra de Deus, ela não permanece nele, ele tem Deus? Não. Porque Deus é Deus de ordem. Deus é Deus que ele gosta das coisas conforme ele prediz. Ele ordenou, para você ver que Deus ele gosta que faça conforme ele manda. Por quê? Lembra lá no deserto, quando o povo ficava louco por água? O que ele mandou Moisés fazer? Dar ordem, falar a perna, não foi? Sim ou não? Então assim, fala a perna e ela está na água. Aí o que ele fez? Ele bateu. Não fez conforme a palavra de Deus, conforme a voz de Deus. Aí Deus falou assim: por isso aí você não vai entrar na terra prometida. Ele só foi ver, ele só subiu ao monte, viu a terra e aí mesmo ele morreu. Deus recolheu ele. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Você vê que não volta atrás porque ele clamou a Deus perdão na hora. Ele clamou. E ele falou assim: Deus falou para ele: se você continuar, nem deixar a terra, eu vou te deixar. Quer dizer, desculpa, nem deixar ver, eu deixarei você ver. E assim sucedeu, e ele parou, porque a palavra de Deus é o que importa. Então por isso que nós devemos permanecer na palavra, na doutrina, nos ensinamentos, respeitando uns aos outros. Muitas coisas acontecem conosco para a gente aprender essas coisas. E só Deus mesmo para nos mostrar a palavra, porque muitas vezes a gente se encontra incrédulo. Muitas vezes nós não damos ouvido, até nós passarmos por isso. Moisés duvidou. Por um momento ele duvidou se Deus ele faria mesmo ele não entrar na terra. Por isso que ele ficou pedindo. Se ele tivesse a certeza que Deus ele ia cumprir aquela palavra, ele não tinha nem pedido perdão, não tinha nem pedido para deixar ele dar. Não. Vamos repetir aqui, ó. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vir ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Glória a Deus. Você viu o que a palavra está falando? Está chegando no final do ano, sim ou não? Mas as palavras que não, as pessoas que não praticam a palavra que querem ultrapassar a doutrina de Deus, qual a doutrina de Cristo? Amor, a humildade, a compaixão, o perdão, se afastar dos pecados, não se achegar aos que praticam bebedices, adultérios, glutonarias, sim ou não? Essas pessoas devem dar boas-vindas. A palavra está dizendo o quê? Não, porque se nós temos boas-vindas, a palavra diz assim, ó: não recebeis em casa. Nem na nossa casa, mas na dele, porque quando eu estou na casa dele, nós estamos despojando da nossa casa, que é santa, para ir na terra samaritana. Sim ou não? Por que Jesus não permitiu que os discípulos pregassem em Samaria? Porque ele sabia da contaminação. Ele sabia que o ser humano é falho. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas se aproximam de nós para tentar nos destruir. Mas não é as pessoas. Não é as pessoas. Mas sim o que está lá naquele local, lá em Samaria, que é o quê?
Satanás, ele usa as pessoas. Eu estou falando que as pessoas são diabo, é que elas são como um cavalo. Satanás monta delas e leva elas onde ela quer. Por quê? Porque elas não têm a direção. O cavalo, você vê que eles colocam aquele negócio no olho do cavalo. O cavalo não tem senso de quê? De direção. Para que eles sejam só guiados pela rédea, guiados pela boca. Assim é o homem. Satanás guia ele pela boca. O homem morre como peixe, morre pela boca, com palavras, mas com más conversações. A palavra diz que nós não recebemos em casa, mas da mesma forma que nós não devemos receber em casa, nós também não devemos lá. Nós não devemos. A palavra está dizendo isso, porque nós estamos despojando nossa casa do local santo, do templo. Você já pensou em deixar um livro para a igreja? Está amarrado com isso, mas vou dar um exemplo. Nós deixamos ir para a igreja para a idolatria. Você já pensou? Com o tamanho do medo, é a mesma coisa. A nossa casa é um local santo, é um local que Deus está habitando ali, e nós deixamos aquela nossa casa para ir até outros, na terra dos samaritanos. Nós estamos nos despojando do que Deus entregou para nós, e tendo parte com a idolatria, tendo parte com quem não pratica, que está acima da doutrina de Cristo. A palavra diz que as pessoas que praticam bebedice não serão salvos. As pessoas que praticam idolatria, bruxaria, adultério, não serão salvos. Mas se nós temos boas-vindas a eles, nós estamos participando dessas coisas, das conquistas da carne. Sim ou não? Nós estamos participando. Essa é a verdade. E Deus, essa noite eu sonhei com Deus me mostrando que muitas pessoas iam se aproximar. Muitas não, eu não sei o número de pessoas, mas Deus estava dizendo para mim que as pessoas iam aproximar da gente para tentando nos destruir. Porque às vezes, sem entrar o sentimento na hora, sem entrar o sentimento, a gente vai começar a deixar passar muitas coisas desapercebidas. Sim ou não? As coisas que a gente vê que é errado, aí Satanás vai começar a falar que aquilo é inocência, porque a pessoa não sabe. Aí muitas coisas que não passavam diante dos seus olhos, desapercebido, vai começar a passar. A pessoa está com uma lata de cerveja ali, a pessoa está fumando e tal, daí você está no meio, mas você não. Essa é a verdade. Muitas coisas vão passar desapercebido. Glória a Deus. Eu tenho um parente meu mesmo que ele, quando eu não conhecia a palavra, né? Eu conhecia, mas eu estava acima da doutrina, que ele está acima da doutrina, e ele era muito colado comigo, a gente trabalhava junto, estava diariamente junto, e a gente se afastou, porque começou a inventar muitas coisas ao meu respeito, começou a falar mal de mim pelas costas, e eu perdoei. Porque eu nunca fui guardar mágoa de ninguém, de rancor. Graças a Deus ele me livrou desses pensamentos. Eu nunca fui guardar mágoa. Sempre perdoei as pessoas. E há um tempo atrás ele quis se aproximar de mim, né? E ele está afastado, não. E o pai dele até pastor, lá no Pernambuco. O pai dele é pastor, ele conhece a palavra, mas ele não tem compromisso com Deus. Se ele ouvir esse vídeo, ele vai perceber que eu estou falando da palavra de Deus. E ele falou que ia se aproximar da gente, né? De mim, da minha esposa. Aí a minha esposa falou assim: não, chama ele da igreja. A gente não vai sair com ele, a gente vai ir para a igreja. Aí eu chamei uma vez, não quis. 2 vezes, também não. 3 vezes. 4, 5, sempre estava chamando. Isso me mostrou que ele não queria estar perto de mim. Ele não queria se aproximar. Porque aquele que quer se aproximar e também que você está recebendo vida, ele também vai ter vida. Mas aqui é do mal querendo que eu olhasse com os olhos sentimentais para que as coisas erradas eu participasse, você está entendendo? Que eu participasse daquilo. Mas a palavra diz que a gente não dá nem boas-vindas. Sim ou não? Lê o último versículo aí. Lê aí, meu.
5, né? Não, paramos no 7. Está escrito assim, ó: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aí você cobra, Deus cobra o seu pecado, ou você descobre o pecado do outro? Por sentimento, é? Bem-aventurado o homem que a iniquidade e o pecado são encobertos. Seus pecados, Deus é quem se justifica. Glória a Deus. Deus te justifica. Mas aí quando a gente cobra os seus pecados e você vai estar lá de novo na roda dos escarnecedores, aí não pode. Aí não pode, meu. Aí está indo contra a doutrina de Deus. Olha o 8, ó. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda circunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando é circunciso? Glória a Deus. Então, para encerrar, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele circuncidado? Eu não estou dizendo para você não participar das coisas dos parentes, não estou falando isso. Aí é você e Deus. Eu estou te dando a direção da palavra. Estou falando da palavra. A palavra que diz. Glória a Deus. A dívida que nós temos com Deus, eles não são capazes nem de pagar nem o justo. Infelizmente é isso. Eu não estou julgando. Não. Mas é os frutos. É pelos frutos que se conhece a árvore. Ora, já viu aquela expressão falando assim que num cesto, uma laranja podre, se você deixar ela por essas outras? É pelos frutos dele. É pelos frutos. É pelos frutos. Não estou julgando. Mas você tem que avaliar o quê? Os frutos. Porque aí você vai conhecer as árvores. Você não pode pegar a sua rama, ficar colada na videira verdadeira, o seu galho na fruto, e ser enxertado no galho na fruto. Porque não tem comunhão. Porque aquele galho que não é fruto, aquela rama que não é fruto, porque você não pode pegar uma árvore maravilhosa, uma árvore cheia de frutos, mas a partir do momento que um galho começar a demonstrar frutos podres, aquela árvore está contaminada. Glória a Deus. E você não vê a contaminação. Quando ela demonstrar os sinais de contaminação, é porque dentro dela já está podre há muito tempo. Porque os frutos, a iniquidade deles pode até não aparecer agora, porque eles são como árvores. Só que as árvores elas vão apodrecer de dentro para fora. E os últimos sinais são os frutos. Glória a Deus. Quem conhece aquela parábola da videira que não dava fruto? Que tinha um agricultor, Jesus falou que eles iriam cortar, e ele falou: não, deixe, mas esse ano que eu vou regar, vou cuidar, e se ela não dá fruto, aí ela pode cortar. No mundo é assim também. Deus cuida. Cuida. Deus vai lá, dá fôlego de vida, dá livramentos, abençoa, mas a pessoa não dá fruto. Se Deus faz todas essas coisas, não dá fruto, se ela não escuta a palavra de Deus, nada nós podemos fazer para mudar. Glória a Deus. Isso aconteceu também com o jovem rico lá no inferno. Ele queria voltar para pregar para os parentes, os irmãos, mas Abraão disse: se eles não crerem nem nos profetas, nem na escritura, vai crer em tu? Não vai. Abraão mesmo disse. Glória a Deus. Por isso que nós devemos continuar na doutrina, independentemente de familiares, de amigos, de amizades. Porque aquele que agrada a Deus é inevitável, meu igreja. Aquele que agrada a Deus, ele vai desagradar o mundo. Inevitável.
seremos perseguidos pelo nome dele. E a palavra diz assim: ó, sintam-se bem-aventurados se por meu nome injuriares a vós. Se te injuriares pelo nome de Jesus, devemos sentir o quê? Bem-aventurados. O que nós podemos fazer é orar, né? Orar sempre e nunca se cansar de orar, nunca esquecer. Glória a Deus. Igreja, a palavra é essa. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Eu estou falando que você não deve fazer tal coisa? Eu estou dizendo que você não fazer? Não, a palavra está dizendo. Não dá certo. Glória a Deus. Creia na palavra. Eu mesmo posso desagradar quem for. Eu não vou crer na palavra e quem quiser ficar com raiva de mim, fique, quem não quiser. Nós não podemos confundir ajuda espiritual com sentimentalismo. Nós não podemos confundir. Você perguntar para uma pessoa lá, orar por ela, convidar para a igreja, você está demonstrando cuidado que é espiritual. E isso não deve ser confundido com sentimentalismo. Glória a Deus. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Igreja, vamos honrar a casa de Deus, aproveitando a presença da reunião. Glória a Deus. Alguém segura esse microfone aqui, por favor. Vamos fazer o trabalho, né? Glória a Deus. Igreja, quem está vendo esse envelope na mão do dele? Quem está vendo? Ontem foi passado esse envelope. Mas não é apenas um envelope, não. Aí é uma demonstração de fé. Por quê? Porque todo voto que Deus nos apregoa, que Deus ele coloca, é para testar nossa fidelidade com Deus e a nossa fé. Sim ou não? E esse aí simboliza a nossa humilhação para com Deus. Me presta uma aqui, olha só o que está escrito. O dia da humilhação. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do Golgotha, 20, ministros de meu Deus, foi cortada a oferta de manjares e a libação. Joel 1, versículo 13. Glória a Deus. O que significa libação? Libação é quando você se desprende dos prazeres carnais e você tem que ter um voto com Deus. Glória a Deus. Esse voto aqui, ó, quem pegar vai ser abençoado, porque eu mesmo sem condições, Deus falou para mim: pega, porque eu vou te honrar e você vai cumprir esse voto. Eu não estou barganhando, ele falou, não estou chorando miséria, mas a verdade é que muitas vezes a gente se encontra no peito de dificuldade. É verdade. Muitas vezes acontece que a gente está desempregado, sim ou não? Está dependendo de outras pessoas. Mas Deus prometeu, Deus falou, e eu peguei ontem e hoje já conheci o braço quase 100%. Agora, Deus ele vai usar as maneiras dele para abençoar o povo, né? É conforme a sua fé. Glória a Deus. E esse envelope ele tem um valor simbólico de R$20. É muito? Não. Mas Deus ele não está se importando com o valor, mas sim com a fé, com a fidelidade, com a humilhação, com a animação da nossa carne, do nosso ser. Glória a Deus. Está aqui na mão do obreiro dele. Se você porventura ontem não participou ainda ou vai participar, fique à vontade para pegar na mão dele, tá bom? Tenho certeza que Deus vai honrar grandemente. Eu já tomei posse e eu creio que Deus vai abençoar muito ainda. Glória a Deus. Levanta a sua oferta, o seu voto para o céu. Ela disse: eu não trouxe meu voto, mas eu tenho uma semente. Plante a semente, porque, como eu disse, Deus ele conta com todos nós, independente de valores. Glória a Deus. Levanta tudo para o alto, em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai amado e querido Deus, o teu povo, Pai, que te chama pelo teu nome, se orar, se humilhar, buscar
e se arrepender dos maus caminhos, converter dos maus caminhos, o Senhor certamente os ouvirá e atenderá a cada um. Então abençoa, meu Deus, a todos quantos te clamam, a todos quantos depositam a sua fé, a sua esperança no Senhor. Abençoa, Senhor, não para que nós venhamos se gloriar diante de Ti, não, mas que pela fé o Senhor abençoe e salve o Teu povo, meu Deus. Assim como pela fé o Senhor salvou aquele ladrão da cruz, meu Deus, porque reconheceu que só o Senhor salva, que só o Senhor é Deus. Então, eis aí as mãos do Teu povo. Cinge as mãos do Teu azeite com a tua unção, para que essas pessoas demonstrem, meu Pai, por onde elas andarem, o que o Teu poder pode fazer em nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Vem na frente receber a unção na palma da sua mão, em nome de Jesus. Busca pela família. Glória a Deus. Amanhã, o pastor Hélio e a senhora Juliana estarão aqui, na verdade, pregando uma palavra de exortação, de salvação, porque a palavra é diante de toda aceitação. Na verdade, não é o homem que entrega, não. É a palavra de Deus que ela revela. A maior revelação é a palavra de Deus, e ela conforme Deus nos dá, é revelação. Amanhã encontraremos aqui todos nós, obreiros, os pastores, os lados. Vamos orar pelo povo, pelas famílias deles. E sexta-feira é o culto de libertação. Muitas pessoas não estão vindo mais na sexta-feira. E nós devemos passar esse espírito para elas, né? Para que elas participem mais das reuniões, venham buscar mais a libertação, a salvação, porque nós fomos chamados para isso, para lutar. Nós fomos chamados para isso, para orar. Aquele que não está apto a sofrer pelo povo, talvez também não está apto para o reino de Deus, porque esse é o chamado, amém? Domingo também é reunião, né? Domingo é reunião ao Senhor. Está escrito ali, ó. Domingo é o dia de quem? Do Senhor. Não se falta da igreja. Glória a Deus. Às 7, às 8 horas da manhã ou às 7 da noite. Amém? Amém. Então, passamos recados, né? Para vocês, para o povo. Essa pessoa que acompanha na internet. Domingo é a live ao vivo. Participe. Procure no Facebook Igreja Evangélica Rocha de Sião. A live acontece pelo Facebook e pelo YouTube simultaneamente. Glória a Deus, igreja. Vamos para casa em nome de Jesus. Já estamos no nosso horário de encerramento. Levante suas mãos para o céu e vamos orar para que Deus nos leve em paz e segurança para casa. Senhor, Pai amado e querido, eis aí teu povo, Senhor. Leva-nos em paz e segurança às nossas casas. Leva, Senhor, com júbilo, galardão, que só o Senhor pode entregar ao teu povo. Povo esse que te chama pelo nome, que busca e que ora, que não olha, meu Deus, para o homem, para o ser humano que é falho, não, mas acredita na tua santa palavra, na sã doutrina, Senhor. Nos livra, meu Deus, de pessoas mal intencionadas, pessoas, meu Deus, que não são dignas de darmos as nossas boas-vindas a elas, porque, meu Pai, a tua palavra é o único instrumento que devemos seguir cegamente, meu Pai. Então, Senhor,
que prospere, meu Deus, que nos leve em paz e segurança. Livra, meu Deus, a gente no caminho para casa, no trabalho. Livra a gente, meu Deus, no caminho também para o trabalho, Senhor, que é muito importante. E leva o teu povo em paz e segurança. É isso, meu Pai, que eu te peço e te agradeço desde já, humildemente, Senhor, pois reconhecemos que não somos nada. Igreja, vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Igreja, nos seus braços, bem aberto, e diga assim: Senhor Jesus, eu saio da tua casa, mas jamais sairei da sua presença. Espírito Santo, vem comigo. Abraça o seu corpo e receba o abraço do Espírito Santo na sua vida. Amém? Graças a Deus. Foi em paz e segurança abençoado para